sabadão, já deu pra sentir aí como é que vai ser este sábado, este domingo, o fim de semana do Campeonato Brasileiro. Eu vou ser sincera com vocês, eu fico até um pouco ansiosa, fico assim nervosa nessa reta final do Campeonato Brasileiro e torcendo, claro, para que as nossas equipes permaneçam na Série A desta competição, na elite do futebol, que isso é importante para todos nós, para quem faz a imprensa, para a torcida. De um modo geral, é importante a permanência e vai dar certo. Tô confiante, galerinha, que vai dar certo. E aí, como foi o Natal de vocês, hein? Todo mundo em casa, com a família? Coisa boa. E agora, ó, passou o Natal, todo mundo de bucho cheio. Sabadão é com a gente, tá? E participa através do nosso WhatsApp, 85 é o nosso código da área. Vou dar uma pescadinha, 988999597. E a gente vai conversando aqui com vocês, falando sobre essa expectativa. O que é que vocês acham? Temos Fortaleza e Flamengo hoje, às 7 horas da noite. E amanhã nós temos Santos e Ceará, com algumas novidades, algumas informações e alterações sobre as equipes. Posso conversar com os meus queridos comentaristas? Oh, coisa boa! Sabadão é assim, a gente já começa no clima, tom sobre tom aqui. Tomzinho, vou começar contigo aqui, para estar pertinho aqui de mim, todo de amarelinho, igual a mim. Muito bom dia, bom sábado, Tom Barros. Como foi o Natal, Tom? Tudo tranquilo, na paz? Que alegria, Denise, estar aqui com você, estar comigo do Bezerra, um período de Natal excelente. Não posso absolutamente reclamar de nada. Natal é festa em família, é aconchego em família, com orações, com reflexões. E isso foi o que aconteceu. Então, eu acredito que a gente tem que agradecer muito a Deus, dentro dessa situação toda que o mundo está vivendo, ter tido a oportunidade de, na passagem de 24 para 25, quando se comemora o nascimento de Cristo, haver paz dentro da sua casa. E você rezando para que a paz se estenda. Não ter o egoísmo apenas de pensar na sua família, que está bem. Pensar que as outras famílias também devam alcançar esta paz, essa tranquilidade, saúde, principalmente dentro desse clima. E assim o Natal, uma festa de cores, de muitas luzes, mas principalmente de muita reflexão sobre a pregação cristã. Eu resumo sempre, digo, não é? Quem quiser o resumo da doutrina cristã, pega o Sermão da Montanha pequenininho, capítulos 5 ao 7 do Evangelho de São Mateus. Ali está todo o resumo da doutrina desde que nasceu e está sendo comemorada agora, Denise. Que coisa boa, Tom. Momento de reflexão mesmo. Vendo não é só futebol. Nosso querido Tom Barros aqui fazendo essa mensagem reflexiva natalina ainda no clima de Natal. Nosso diretor, ele percebe tanto os detalhes aqui do nosso programa, o Thiago, que ele disse, eu tô com a blusinha amarela combinando com o Tom e o azulzinho da calça combinando com você, seu Wilton. Bom sabadão pra você, Wilton. Um beijo. Um beijo, bom dia, Denise, bom dia para o Tom Barros. Tá todo mundo combinando, né? Tem que ser exatamente assim. Olha, passamos um Natal feliz junto aos familiares, porque a gente só reclama ou só quer o que não possui. Não tem isso, né? E a gente, quando tem a família próxima, os amigos, eu acho que isso é um momento para a gente celebrar. Eu sempre digo que a vida é uma celebração, tem que ser uma celebração. Mas, Denise, você sabe também que na vida nem tudo é só bom. Nem tudo é só bom. Por melhor que seja o momento, por melhor que seja uma coisa que você deseja, ela não é totalmente boa. E a gente lamenta, a essa altura, as perdas, né? Nós perdemos muita coisa nesse ano que teima em não terminar. O empreendedor, ele faleceu aqui em Fortaleza, mas o enterro está sendo na cidade de Juazeiro. Normando, uma pessoa bastante popular, radialista, proprietário de site, iniciativas, um empreendedor, faleceu para a tristeza dos seus admiradores na cidade de Juazeiro do Norte. E eu também gostaria de fazer outro registro triste. Faleceu também o meu amigo Carlos Alves, o Carlinhos. O Carlinhos que era da Liga, que foi do Romeirão, o Carlinhos que andava sempre com o rádio colado no ouvido para saber os resultados do futebol. Nos distanciamos um pouco nos últimos tempos, mas o Carlos, ele sempre foi um amigo dileto, gente muito boa a quem devo favores. Então eu quero levar a família do Carlinhos, né, o Carlos
que faleceu na cidade de Juazeiro do Norte. Um abraçar a sua esposa, os seus filhos, e podem ter certeza que fiquei muito triste com essa notícia do seu falecimento hoje na cidade de Juazeiro do Norte. Então, infelizmente, esse ano está sendo cruel, né? A morte tem vencido a batalha, mas é aquilo que nos resta. Vida que segue e desejar, evidentemente, o conforto àqueles que perderam pessoas valiosas neste ano, que eu repito, não quer terminar. Tá certo, Ito. Registro feito aqui do nosso querido Ito Bezerra. A gente deseja aí solidariedade à família de todos esses entes queridos. Que você também que está nos assistindo, se perdeu algum familiar, sinta-se também abraçado aqui pela nossa equipe da Grande Jogada. Vamos agora falar sobre Fortaleza e Flamengo. Meus amigos, depois de 45 dias, chegou o reencontro. O palco da Arena Castelão vai protagonizar, o retorno do técnico Rogério Ceni. São duas equipes que vivem momentos distintos na competição. Após 45 dias, o reencontro. É mais um jogo, é os mesmos 3 pontos de qualquer outra equipe, de qualquer outro treinador. A gente não pode focar no Rogério nem no ex-treinador, a gente tem que focar no Fortaleza, no que a gente precisa fazer para ganhar essa partida, porque só nos interessa a vitória e pontuar. A gente já está alguns jogos sem pontuar e a gente tem que começar a pontuar, independente do adversário, do treinador. Como eu falei, é focar no nosso grupo, naquilo que a gente faz de melhor como grupo, para que dentro dessa união de grupo a gente consiga pontuar, fazer gol e subir na tabela. Fica até difícil não abordar este assunto, até porque após a saída do ex-comandante, o Fortaleza não foi bem. Só conquistou uma vitória no total de 8 jogos. A gente vem de resultado negativo, então nossa posição na tabela não está boa. Então a gente está com o mesmo pensamento, todo mundo, o grupo está unido. União para se afastar do Z4. Para a manutenção na Série A, o tricolor precisa de uma margem de 45 pontos. Conquistar 15 em 12 disputas. Nessa corrida, tentar superar o Flamengo. Um grande dia, um grande jogo, para que, se Deus quiser, a gente possa conseguir esses 3 pontos. Garantir um resultado positivo contra um adversário que já engatou 3 vitórias consecutivas, uma média de 3 gols por partida. Com as eliminações recentes, Rogério Ceni luta agora pelo título do Brasileirão. Meus amigos, nós passamos a semana inteira, Tom Barros e Ito Bezerra, falando sobre essa partida, como é que Fortaleza vem, mais uma semana de trabalho, pressão de ter perdido o Clássico e o confronto contra o Flamengo. Chegou, Tom? Chegou, Denise. Chegou. Mas eu acompanhei atentamente aí as declarações dos jogadores, principalmente a declaração do Felipe, e ele está correto. Nós temos que separar as coisas. Olha, Denise, eu vou fazer uma pergunta a você. Faça. Denise Santiago. Quando terminou o Campeonato Cearense, você fez uma entrevista com o Rogério Ceni. E já naquele momento, quando o Fortaleza ganhou o título, ele deixou a impressão de que ia deixar o Fortaleza, não foi? Você até perguntou, é uma espécie de despedida, não foi assim? Foi, exatamente, Tom. Não foi? Foi isso mesmo. Terminou o campeonato, na entrevista ele disse, seria bom que o estádio estivesse lotado para uma despedida. Ele deixou no ar que já existia essa possibilidade. E ele devia saber o que estava acontecendo. Então, é uma história que terminou. É uma história que teve a letrinha que sobe aí nos filmes lá dos Estados Unidos, você que fala inglês muito bem. T-H-E-E-N-D. Não tem isso? O fim? O fim, então. Pois passou, subiu para aquela historinha. Hoje é uma outra história. Entretanto, ainda há os ganchos que não conseguiram separar, como foi na mão dele. Então, o Chamusca tem essa necessidade de, ajustando as linhas de finalização para fazer os gols necessários, ele está trazendo o Fortaleza. E para o Flamengo ganhar do Fortaleza, é preciso que o Flamengo seja o Flamengo de um Rogério Ceni, vencedor, e não esse que vacila. Não é nada. O Flamengo tem também seus pontos obscuros e vulneráveis. Contei na coluna 4 goleadas históricas que o Flamengo levou, inclusive dentro do Maracanã. Então, o Flamengo tem seus pontinhos. Uma situação que pode ser dividida hoje. O Flamengo está numa situação melhor, claro, segundo colocado, com jogo a menos, e o Fortaleza no desespero da necessidade de vencer. E cara normal, joga normal, tem elementos para tal. É o que eu espero do Fortaleza.
Já já a gente vai mostrar uma provável escalação do Flamengo, do Fortaleza também, para que a gente possa discutir aqui a formação tática com os nossos queridos Tom Barros e Wilton Bezerra. Wilton, o Tom falou mais ou menos uma projeção, né, de como o Fortaleza deve se comportar para logo mais. Como é que essa questão desse jogo, um jogo estudado, as duas equipes se conhecem, como é que o Fortaleza deve, pelo menos, tentar surpreender, tá em casa? Como é que o Fortaleza deve se comportar, hein, Wilton? Bom, eu vou a Juazeiro de novo, com sua percussão em Juazeiro do Norte, nosso amigo Vicente Reginaldo Tenor, gente muito boa. Denise, eu acho que os dois times têm problemas semelhantes. O time do Flamengo, que eu tenho acompanhado, mesmo porque eu sou Flamengo, só não tenho uma nega chamada Tereza, como eu digo sempre, e percebo que o treinador Rogério Ceni não tem, como se diz no futebol, e venham com história de que não, aí ele mexeu assim, assado. Negativo. Negativo. Tem hora, isso é muito comum no futebol, que o treinador perde totalmente o controle do jogo. O jogo ficou um negócio incontrolável. Os dois times. Bateu uma loucura naquele jogo, Flamengo e Bahia. E ele teve um jogador expulso e ficou com 10. E o time dele se transformou para pior. Fez 2-0. Permitiu uma virada de 3-2 e foi nesse momento em que estava um negócio incontrolável. Mas o que eu quero dizer com isso, ilustrando, principalmente com esse jogo contra o Flamengo, ou contra o Bahia, é que o Rogério Ceni ainda não se percebe, é outra coisa que se diz até com sentidos, né, deliberadamente obscenos, mas vamos lá. O time não tem o dedo do treinador. Quer dizer, o time não sentiu o dedo do treinador. O Flamengo tem a parte vulnerável, que é a defesa. O Flamengo depende muito da individualidade dos seus jogadores. Tem sido assim. Não adianta dizer que o Rogério operou uma melhora no time do Flamengo. Ele não conseguiu isso. É porque o Flamengo, como um time popular e um time que dá audiência, ele tem, digamos assim, um certo protecionismo. É aquela história. O espetáculo não pode acabar. O espetáculo tem que ser mantido a todo custo. Time como o Flamengo, ele não fracassa, ele às vezes se equivoca. É assim que a coisa funciona. Nesse aspecto, eu acho que o Fortaleza também tem bons valores individuais. Eu acho, por exemplo, o Felipe um bom jogador. Esse Ronald, que vai entrar certamente no meio campo, também, além de combativo, é um jogador de armação. Eu acho o Romarinho de uma individualidade importante. O Osvaldo, pela sua coragem, mesmo que seja por um tempo. O David é bom jogador, o Tinga. Então, olha, honestamente, o goleiro do Fortaleza é um dos melhores do Brasil. Então, se for no aspecto individual, eu acho que os times até se parecem. Eles estão dependendo mais do que os jogadores possam apresentar. Para que haja entre treinador e jogador, comandado e comandantes, né? Comandante e comandados, uma interação maior. São equipes que sofrem, a essa altura, do meu modo de ver, do mesmo mal. Se o Fortaleza fizer uma partida cuidadosa, se o time do Fortaleza tiver numa situação em que o Fortaleza não está bem dentro da competição. Nesse quesito, claro que emocionalmente, o Flamengo tem até uma vantagem para o jogo. É isso aí, Wilton Bezerra. Vamos ver agora a nossa provável escalação aí do Fortaleza. O Wilton falou sobre o Ronald ali no meio campo. Será que o técnico Marcelo Chamusca vai com ele, com o Ronald? A torcida já até vem questionando, tá, Wilton e Tom, sobre por que não utilizar o Ronald, por que não utilizar o Ronald. Chegou o momento do Ronald, Tom Barros, a opção? Lembrando que a gente tem um Derlei também que pode tentar fechar a casinha aí. Mas o Ronald, ele teve melhores participações quando foi escalado, bem melhores participações do que o Derlei. O Derlei é um homem mais de segurar para a saída do jogo. Eu vi o Ronald, por exemplo, atuando na época do Rogério Ceni, com uma posição que até surpreendia praticamente de atacante lá na frente, segurando lá na frente, se projetando e ficando. Então, eu acredito que um time que precisa da vitória hoje, o Ronald é mais importante e bem mais do que o Derlei. Nessa escalação, nós vamos entender o seguinte, Denise, se o Flamengo, que é o time considerado superior,
Tem, naturalmente, seus pontos vulneráveis na defesa. Mas precisa da vitória, porque precisa alcançar o líder, que é o São Paulo. A proposta do Flamengo, claro, é buscar resultado porque está brigando pela liderança. Se ele vem buscar o resultado, dar espaço, o time do Fortaleza está aí. Você tem na frente quem? Eu só não estou gostando ali, que eu não estou vendo, é o Oswaldo nessa escalação. E, para mim, o Oswaldo é fundamental. Eu me lembro que no Flamengo, o Wilton pode até me socorrer no jogo lá no Maracanã, esse Oswaldo quase que mata de preocupação e de loucura. Eu acho que era o Isla, o lateral direito que estava lá, não me falha a memória. Isso. Não é? Exato. Exato. Então eu não posso entender uma escalação para começar diante do Flamengo sem ver o Oswaldo para fazer exatamente o ataque pela esquerda, onde o Fortaleza tem o Bruno e é bom. Então são questões. Na parte ofensiva, apenas este reparo que eu faço. Apesar dessa oscilação no início, o Rogério Ceni aos poucos, né, vai tentando aí moldar o elenco. E o técnico vai ter, o Wilton Bezerra, algumas modificações, algumas alterações por conta das ausências. Ele completou 10 jogos na frente do Rubro Negro, tem 56,6% de aproveitamento. Nós já lembramos aqui que ele está colado lá com o São, né, e o René também, porque no lateral esquerdo o Felipe Luiz está suspenso. Muito cuidado, Wilton Bezerra, eu digo assim, ó, e o goleiro, hein? O goleiro também, Hugo Souza, que é o da base, pode ficar vai ficar na vaga de Diego Souza, porque o atleta sentiu um desconforto no último treinamento. Muito cuidado, Wilton Bezerra, está com os desfalques, mas os desfalques do Gabigol é o Pedro, meu amigo. E o Pedro, até na minha humilde opinião, vem jogando tão equilibrado ali com o camisa 9 do Flamengo, hein? Olha, aliás, a gente não lembrou ainda esse aspecto do reencontro do Rogério Ceni com o Fortaleza. É um negócio até difícil da gente explicar, sabe? Um time ter um treinador durante 3 anos hoje em dia é um feito espetacular. E não foi uma passagem comum a do Rogério Ceni pelo Fortaleza. Ele estreitou muitos laços, sabe? Aumentou muito, ampliou muitos laços de amizade entre dirigentes, jogadores, funcionários. É uma sensação que a gente acha meio que inexplicável, né? A verdade é essa. Mas tá aí o Rogério, é o profissionalismo, fazer o quê? Eu não acho que o Flamengo esteja com problema. Essa conversa. Felipe Luiz, inclusive, é bom que se diga, um dos grandes nomes do Flamengo, não vem bem nos últimos jogos. Ele jogou mal contra o time do Bahia. E esse René Piauiense joga muita bola. É porque o Flamengo se acostumou muito com estrelas e qualquer jogador que ficasse um pouco abaixo dos que jogavam não prestava. A verdade era essa, né? As exigências tolas. Isla pela direita, esse miolo de área do Flamengo, o Rodrigo é o grande nome, né? E no setor de meio campo voltarão. Baita reforço. Se você olhar o Flamengo do meio do Arão para frente, é um baita time difícil realmente de segurar. Agora, eu sempre achei, desde o tempo do Jorge Jesus, que o Flamengo ele precisa ser atacado. Eu acho que o time deixar que o Flamengo se sirva dentro do jogo, que o time do Flamengo assuma as rédeas do jogo, esse time vai se dar mal. Ele, no máximo, ele vai sofrer e perder. E o time do Fortaleza não pode ser assim. Fortaleza tem que ter um plano defensivo, como ele sempre fez, se defende muito bem, diminuindo o espaço entre suas linhas. Sempre acho que o time do Fortaleza ele deve ter um plano nesse sentido. Agora, tem que muito mais difícil sua tarefa para o jogo de hoje à noite. Wilton e Tom, aguentem mais um pouquinho. Deixa eu fazer um giro do nosso WhatsApp da galera que está participando aqui conosco. Olha aqui, Denise, bom dia. Hoje é 3-0. Ah, a turma tá confiante, hein? 3-0 hoje contra o Flamengo. Um beijo, Denise. Tom ansioso pelo jogo do Ceará amanhã. No próximo bloco a gente fala sobre o Vozão e as modificações que irão acontecer na equipe. O Chamusca insiste em Felipe e Juninho. A gente lembra que o Juninho está suspenso. Por que não escalar o Ronald? Quem sabe, torcedor, aqui é o Peixoto, na Estrada Nova, em Aquiraz. Ronald pode ganhar essa vaga aí. E a galera do Dioclin também aí, esperando, ó. A galera tá só esperando uma geladinha aqui para o jogo começar. Olha, no próximo bloco, hein, as últimas informações sobre Santos e o Alvinegro de Porangabuçu. Não sai daí que a gente volta já. Graças a Deus estou retornando agora, muito motivado, super disposto para ajudar. Voltar a fazer gols, né? Que foi logo quando eu fiz o meu gol, eu me machuquei, mas eu estou aqui para ajudar, fazer gols e sempre estar somando aqui para o Ceará. A gente volta do intervalo ainda no clima
clima de Natal. Um registro rápido com a família nesta data importante, mas sem muita comemoração. O dia 25 de dezembro para os atletas do Ceará foi assim. Registros no aeroporto, dentro do avião. Viagem com destino a São Paulo, adversário Santos. E tem gente que está animado para a partida, a expectativa do retorno. Já treinei com o grupo também, foram 2 treinos que eu me senti super bem, confiante, né? Antes disso, fazendo a parte de transição, que eu fiz muito bem também, me sentindo super, assim, 100% mesmo. Felipe Vizeu viajou com o grupo. Agora a gente volta um pouquinho ao tempo e lembra que ele chegou ao Ceará com aquele status de titular. Mas para a partida contra o Santos, o atleta deve iniciar no banco, já que Kleber está em boa fase. Mas ter um Vizeu ali no banco de reservas com todo esse gás não será nada problema para Guto Ferreira. Estou voltando, vou poder atuar novamente e isso eu fico muito feliz com isso, porque é o que eu falo, eu estou aqui para ajudar, somar. Quantos mais atletas estiverem preparados, né, para poder jogar, isso é o mais importante. Tá aí, valeu aí, Felipe Vizeu, nessa expectativa do retorno. E, gente, nós tivemos uma notícia aí de última hora, né? O Ceará realizou o último treinamento antes da equipe viajar a São Paulo e o goleiro Richard testou positivo para a Covid-19. Eles fazem o procedimento de testagem, né? Sempre quando eles estão preparados para a partida e o goleiro testou positivo. Fernando Praz, vai seguir aí no gol para essa partida contra o Santos. Richard já foi afastado imediatamente e vai cumprir os dias de isolamento, meus amigos. Tom Barros, Hilton Bezerra, Fernando Praz voltando, Felipe Vizeu na expectativa. Já a gente fala também das novidades do Santos, mas um bom jogo para o Ceará continuar nesse ritmo, hein, Tom? São coisas que acontecem, né? O Richard tem levado um azar muito grande. Porque ele, quando começa, tem problema. Por exemplo, ele veio para ser titular do Ceará. Aí pegou uma contusão, pronto, perdeu de vez a vaga. Veio, principalmente, o Praz, perde a condição e o Richard volta. Agora, vem com o tempo lá em São Paulo, enfrentando o Santos. É importante, é um grande goleiro, teve aí seus momentos oscilantes, é verdade, mas temos de reconhecer que ele é um grande goleiro, o Fernando Praz, está de volta como titular do Ceará, sem problema. Outra baixa também, Wilton, foi o Luiz Otávio. Foi diagnosticado com uma lesão na coxa, o zagueiro do Ceará, para esse confronto. Já a gente coloca o nosso campinho virtual aqui para análise, Wilton. Pois é, não sabia dessa não. Luiz Otávio também. Além de Léo Chu. E esse Richard, hein? Os senhores viram aí o lance em que ele se machucou por um azar. Ele tem alguma dívida para pagar, só pode, né, Richard? Ele está fora do jogo. Agora, joga o Fernando Praz. Teve sua passagem no Ceará até agora muito irregular, mas é um goleiro experiente. O time do Ceará ele não fica numa situação difícil, porque o Fernando Praz está lá. Embora eu acho, sabe, que esse Diogo devia ter merecido já uma oportunidade de voltar ao time do Ceará, honestamente falando. Agora, Léo Chu, se coloca o Thiago Panhussá para o lado esquerdo e entra o Klaus pela zaga central. Não tem problema. O time do Ceará terá sua situação bem resolvida. No meio campo também. E aí o Vizeu, mais uma opção. Mais uma opção. Na frente, quem será? O Matheus, que tecnicamente pode ser um ponta de maior capacidade técnica para uma jogada de contra-ataque, ou esse jogador Saulo, que tem que ser melhor orientado. Ele não pode ser espalhafatoso como é, porque ele põe em risco a condição física dele e dos outros. É bom que se saiba disso. Agora, se o Santos vai para cima e dá espaço, se o Santos for para cima e der espaço, ele é um jogador que pode ser utilizado nesse tipo de jogada. O Clemão, indiscutível, permanece no time. Então, vejo o time do Ceará, digamos assim, apesar dessas 3 ausências, tendo como resolver e resolver bem. Porque o que impressiona no Ceará é a ideia de jogo. É a maneira como o time se pré-estabelece uma posição para jogar. Então, vamos lá, contra o time do Santos. Se jogar o que sabe, se aproveitar essa euforia no sentido positivo,
cremos num bom resultado amanhã. Wilton falou um pouco fez uma leitura aí sobre a provável escalação. A gente aproveita e coloca o nosso campinho virtual. Vamos ver se estamos em sintonia. Wilton Bezerra. Panhussara e Klaus, dupla de zaga, já que o Luiz Otávio vai estar fora, como nós informamos. Teve uma lesão na coxa direita, tá? Samuel Xavier do lado direito, Pacheco do lado esquerdo, a turma ali, Charles, Fabinho, Sobral, Vina. A gente puxa um pouquinho, Clebão no meio e Lima do outro lado, ali a partida diante do Santos. Agora sim, né? A gente está faltando aí o Saulo Mineiro, né, Tom Barros, que poderia ser a opção aí na vaga do Léo Chu, que está fora, não é isso? Não, mas eu acredito que é melhor assim do jeito que você está colocando aí. Aliás, essas equipes se conhecem muito bem. O Klaus, sempre que entra, ele dá conta do serviço. E jogando maravilhosamente bem. É bom que fique bem claro isso. O Klaus entrou em alguns jogos jogando melhor que, às vezes, o próprio titular. Não é? Então, tem mais uma chance nessa partida. O Tony Sá vai para lá, ele vem para cá, fica tudo ok ajustado, como disse o pré-claro comentarista Wilton Bezerra. E daí para frente, essas equipes jogaram muitas vezes. Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil se conhecem. Eu não sei como é que vem o Ceará está aí. Eu não mexia, não. Deixava desse jeitinho que você colocou, sabe? O Clebão, o Lima, que tem crescido muito bem. O Vina não se fala, tudo bem. O Santos, que você vai falar daqui a pouco, apenas adiantando, eu não sei se tem ainda algum interesse de Campeonato Brasileiro ou se vai mesmo olhar para o Boca Juniors da Argentina para ver a Libertadores da América e poupa gente por aí. Se poupar, a torcida alvinegra do estado do Ceará agradecerá penhoradamente. Bem lembrado, Tom Barros, bem lembrado aí do Boca Juniors aí que ele tem pela frente. O Wilton Bezerra, o Tom falou sobre o Lima, só para a gente finalizar essa questão do esquema tático. Você tá gostando do Lima? O Lima tá voltando para ser aquele Lima de 2017, Wilton? Está, e eu digo isso com a maior satisfação. A maior satisfação. Muita gente imagina que quando a gente faz críticas seguidas a um jogador, que a gente tem pinimba. Não existe negócio de pinimba. Negócio de quê, Wilton? Como é? Pinimba, né? Pinimba. Uma mania de perseguir. Não existe isso. Certo. Eu detesto isso, sabe? Nem conheço pessoalmente o jogador, nunca me fez. Mas por que eu vou fazer sistemática crítica só no sentido de prejudicar? Ele está jogando bem, ele é um jogador, sobretudo, que se encaixa dentro daquela forma de jogar do Ceará, que é um sistema solidário. Eu digo sempre que o Ceará é socialista, todo mundo participa, todo mundo tem o seu quinhão dentro da produção do time. E ele é realmente um dos ganhos do time do Ceará. Tem feito um papel duplo, ataca, defende, totalmente diferente daquela coisa inerte que ele foi na maior parte do tempo quando voltou para o Ceará. Isso eu não deixo de citar. Agora, que atravessa uma bela forma, ótimo. Estava no tempo realmente de acordar. De resto, eu diria que esse Thiago Panhussá foi talvez o maior presente que o Ceará recebeu nos últimos tempos. Que zagueiro, hein? Que zagueiro. Joga dos dois lados indistintamente sem o menor problema. E no meio-campo, eu sempre disse, em forma, o Charles tem lugar ao lado do jogador Fabinho. É no meu ponto de vista. Depois forma o resto. Vina, Lima, bota centroavante, bota extremo ofensivo, mas eu acho que ele informa o Charles, o Zanata do futebol cearense, é titular nessa posição. Não temos muito problemas assim, hein, Tom, quando a gente fala de Ceará e Santos. É uma partida onde o Alvinegro pode, sim, não é coisa absurda conseguir uma vitória lá na Vila Belmiro, hein, Tom? Pelo contrário, pode acontecer normalmente uma vitória do Ceará, não é? Isso ficou provado nos jogos que aconteceram. Aquele jogo anterior na Vila Belmiro, quando o Santos teve um jogador expulso, que a chuteira do cara quase arranca a orelha do jogador do Ceará, eu acho até que foi Fernando Sobral, se não me falha a memória. Foi bem. Alegam que não, mas o Santos teve um jogador expulso. Antes, bem antes da expulsão, é bom que se frise. O Santos com 11 ainda, o Ceará estava jogando uma partida equilibrada, em pé de igualdade, sem dever absolutamente nada ao Santos. No segundo tempo, eles alegam, como o Santos estava com o jogador a menos, o Ceará engoliu. O Santos não ganhou o jogo, mas engoliu. Ele foi para cima, criou as melhores situações de gol, com o Fernando, o Léo Chu também, perdeu as oportunidades e empatou o jogo. Mas na outra partida, quando o Ceará desclassificou o Santos, pau a pau, aí todo mundo inteiro de lado a lado, ficou provado que o Ceará tem elementos suficientes para jogar com o Santos, com o Marinho, com o Sotel, com quem ele colocar,
na mesma situação de igualdade. Então, a vitória do Ceará diante do Santos, um time alternativo do Santos ou não, dependendo do que o Cuca pensar, de Libertadores ou Campeonato Brasileiro, é indiferente. O Ceará está preparado para enfrentar o Santos em qualquer situação, é a visão que eu tenho. E mesmo com o elenco de folga, olha, o Santos, o Marinho, ele foi treinar no dia 25 de Natal, 25 de dezembro, atacante ali sozinho, ó, na academia, postou nas redes sociais para mostrar, olha, que não tem essa questão de feriado, não. Tem que mostrar, sim, serviço. E ele aproveitou lá no CT e foi fazer esse treinamento na academia. A gente tem agora a provável escalação do Santos, rapidinho aí na tela para você acompanhar conosco também. Será que o técnico Cuca coloca essa turma aí para jogar logo mais contra o Ceará? Tomar cuidado, Tom e Wilton Bezerra. Vou lá pro ataque já, ó. Além de Marinho, o Soteldo não brinca não, Wilton Bezerra. Ô, baixinho danado e veloz, hein? Atenção aí nesse ataque do Santos. Com o Marinho não tem brincadeira, não. É um jogador exótico, né? É uma figura hoje em dia. E até que pelo seu exotismo, né? Gostei do exótico, viu, Wilton? Como é que é? Eu gostei do seu... Marinho é um jogador exótico. Gostei do seu... do detalhe. Ele tem algumas esquisices, né? Eu acho legal, eu acho ele um cara divertido. Mas isso conta de maneira negativa, impressionante. O sujeito que se comporta desse jeito, fora das convenções, ele é considerado doido. Muita gente acha que ele não vai para a seleção porque é desse jeito. Vejam como as coisas são. Enquanto outros fazem a maior força para mostrar o que não são. Nós vivemos realmente numa situação de muita hipocrisia. Soteldo é bom jogador. O Pituca também joga muita bola. Ainda tem o Sacha aí, que é o Felipe Jonas, está jogando uma bola redondíssima. O time do Santos, firme e forte, é adversário para valer. Mas ele vai ter também, se ele quer um time de fibra, do outro lado, é esse time do Ceará. Tá certo, gostei do exótico aí do Marinho. Marinho, eu sabia não, né? Excêntrico. Sabia não, Marinho? Sabia não. Excentricidade. Foge dos padrões normais. Oh, pode sim. Gente, bora, vamos. Vamos agora para o intervalo comercial e a grande jogada da nossa equipe aqui, exótica. Volta já já. Estamos de volta para falar sobre futsal, em que amanhã tem a final entre BNB e Ceará. Você acompanha aqui na tela da TV Diário. O Ceará realizou o último treinamento para a disputa e o vovô, gente, precisa apenas de um empate para levantar a taça de campeão. Isso por quê? Porque venceu, fez uma excelente campanha e venceu aí no primeiro jogo. Se caso o BNB vencer, aí o time vai para a prorrogação, a disputa vai para a prorrogação. E o último jogo que aconteceu lá no sábado, o Ceará venceu por 5-2. Posso dar um spoiler para vocês? Vai ser de muita emoção, hein, gente? Amanhã, às 3h30, todo mundo ligadinho aí na tela da TV Diário. E nós conversamos com o David Hedges após aquele jogo que o Ceará lutou, mas empatou na Copa do Brasil e foi eliminado. Ele já fez a projeção falando sobre a final do Cearense. Infelizmente, a gente não concluiu em gols, né? E parabenizar os dois vizinhos, que sempre que teve as oportunidades foi letal, né? Isso faz parte do jogo. E agora é levantar a cabeça e pensar no estadual. Pensar no estadual, hein? Deixa eu afastar aqui um pouquinho, que eu tô na frente dos nossos queridos, digníssimos. Mandar aqui um abraço aqui para o Magnum, para os filhos Yuri e Yasmin, a esposa Luciana, lá, a galera lá da Serrinha, hein? 2-1 Ceará, 2-1 Santos, 2-1 Ceará, perdão, 2 Ceará, 1 Santos. Boa tarde aqui a todos. Fortaleza vai dar a volta por cima do Brasileiro. Denise, sou seu fã. Hoje é meu aniversário. Olha aí, meu amigo, feliz aniversário, coração pra você, tá? Tudo de bom. Francisco Régio, obrigada, tá? Feliz Natal também pra você. Um beijo, Osimaro do Itaperi, 2-0 Leão. O Gilson Melo de Natal. Galera, um cheiro no coração. Todo mundo aqui na vibração das nossas equipes. Não, Gilson Bolígrafo, viu? Como é, Tomzinho? Estamos na reta final. Diga, Tom, como é, Tom?
O Gilson Melo, que você falou aí de Natal, nada mais é do que o Gilson Bolígrafo, Gilson Melo, que integrou a equipe da Verdinha, que foi para a Copa do Mundo de 1990 na Itália, comigo e com o Milton Bezerra. Exatamente, Tom. Perdão que eu não li tudo, hein? Ele falou aqui, ó, Tom Barros e Milton Bezerra, meus companheiros de Copa do Mundo. A musiquinha já subiu, Wilton. Quando a musiquinha sobe, é só a hora de dar tchau. Dá o seu tchauzinho, boa sorte. Dá um abraço aí pro Gilson e para a região do Cariri. Essa região que eu não perco de vista por preço nenhum. Tá certo, Denise? Tá certo, Wilton. Tom, aquele beijo, eu reforço o convite. Todo mundo sintonizado na Verdinha. Esse fim de semana promete, hein? Hoje tem Fortaleza e Flamengo e amanhã Santos e Ceará. Aquele beijo e segunda-feira a gente volta. Tchau, tchau.